dia, queridos e queridas do meu canal. Aqui quem está falando é Giovana Miranda, do canal Ela Capixaba da Gema. Muito bom dia para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Graças a Deus que com saúde, pôde despertar esta manhã. Muito obrigado pela sua participação, por até aqui você ter me acompanhado, Você que já vem há um tempo, desde que comecei, muito obrigada mesmo, tá? E você que está chegando agora, fique à vontade, tá? Para maratonar todos os vídeos que eu postei desde o início, tá bom? É pouco tempo, Mas você já fica assim sabendo de como é desde o princípio. Muito obrigada mesmo por ter me escolhido, tá bom? Espero de alguma forma poder ajudar nos vídeos que eu posto. Muito obrigada. E fica aí até o final, Hoje nós vamos aí estar tomando café com o Senhor, porque hoje é domingo, Claro que todos os dias é dia de adorar ao Senhor, mas em especial no dia de domingo a gente costuma, ler uma palavra, fazer uma oração especial. E hoje eu quero compartilhar com vocês esta manhã, tá bom? E lá no finalzinho da noite a gente vai para casa de papai, agradecer, pela semana que se passou, pela que está iniciando, pedindo proteção a ele, porque sem ele nós não somos nada, não é verdade? Então fica aí até o final. Ouve o que o Senhor tem para falar para você nesta manhã, E que de alguma forma supra as suas necessidades e, a sementinha que o Senhor plantar no seu coração possa surtir, efeito e no tempo certo dele possa, frutificar, que é mais importante, Então fica com Deus e vem conosco para mais um vídeo. Tchau, tchau. E aí, queridos? Estou aqui, fazendo meu discipulado pela manhã de domingo. E eu estou lendo aqui a passagem que fica lá em Marcos 4, verso 35. Uma passagem que Deus colocou nesta manhã no meu coração. Que diz assim, fala sobre Jesus acalmando a tempestade, Então vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia estar à Tua presença. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida que está ali do outro lado, meu Pai, ouvindo esta palavra. O Senhor, meu Pai, sabe, ó Pai, que de mim eu não posso nada, mas através do Senhor, meu Pai, na minha vida, possa, Senhor, alcançar todos os corações ali que estão afligidos, ó Pai, muitas vezes amargurados, meu Deus, precisando de uma palavra de conforto, que o Senhor possa abençoar. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos passos, nossos pés. Ó Pai, vai iluminando os nossos caminhos, ó Pai, mostrando, ó Pai, aleluia, através da Tua palavra, o caminho certo, ó Pai, o qual nós devemos seguir e Te obedecer. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos. Abençoa, Pai, esse povo, meu Pai, que Te clama, Te adora, meu Deus, e espera ansiosamente pela Tua volta, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Fala conosco, fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir do 35, ele fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então os despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Queridos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Tenho certeza que vocês já ouviram e viram vários pregadores pregando sobre essa passagem, porque é uma passagem muito importante, né? Apesar de ser curta, né, aqui na Bíblia, mas é uma passagem muito importante, que não fala somente naquela ocasião ali que eles viveram esse grande milagre, né, presenciaram o poder de Jesus ali, mas também serve para os nossos dias de hoje, né? Quantos e quantas vezes nós já passamos por grandes tempestades nas nossas vidas, né? Desde que nós nos entendemos por gente, né, nós já passamos muitas dificuldades, tenho certeza. Não é esse, não é aquela, não é aquele que fala assim: eu nunca passei por dificuldade na minha vida. Não, a gente, infelizmente, né, a gente passa. Mas infelizmente eu digo assim, por um lado positivo, né? Porque toda tribulação, tudo que a gente passa de difícil serve como aprendizado lá na frente, né? Como eu sempre falo. Então, naquele dia, sendo já tarde, né, como diz aqui a palavra, o Senhor disse para os discípulos, né, passemos para o outro lado. Então aqui eu já quero pontuar, né, porque como o Senhor Jesus, né, nos deu autoridade para que nós venhamos a passar para o outro lado. O que é isso? Para nós nos movimentarmos, para nós sairmos da posição da onde nós estamos, para ir para outro lado, né? Experimentar outras coisas, né? Ter outras oportunidades. Mas mesmo sendo Jesus nos ordenando os discípulos para passar para o outro lado, isso não quer dizer que nós, nesse percurso, nós não vamos ter, né, dificuldade, mesmo estando com Jesus. Mas o diferencial do percurso é que nós, estando com Jesus, nós temos o livramento. Mas e se nós não estivermos com Jesus? E se os discípulos aqui não estivessem com Jesus? O barco deles com certeza teria naufragado. Então, queridos, o que nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, está dizendo para mim e para você nesta manhã é que nós temos que estar sempre diante de Deus, diante de Jesus, sabe? De joelhos, nos humilhando, clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que não se afaste o Espírito Santo dele da nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada. Nós somos menos do que um grão de areia. Mas com o Senhor Jesus do nosso lado, dentro do nosso barco, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, Ele acalma o mar, Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Aleluia, porque Ele é Deus. E Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Ele jamais vai deixar um filho seu, né, naufragar. Os problemas vêm. A dificuldade vem. Muitas vezes vem até o luto, vem. Mas como nós estamos agarrados no Senhor, aleluia, nós, lá do outro lado, nós obteremos a nossa vitória. Então, aqui, né, os discípulos deixaram a multidão, obedeceram, né, a Jesus, que é muito importante, a obediência. Nós precisamos ser obedientes e entender o que Jesus está falando conosco,
sabe? Ser sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Não rejeitar o que Jesus fala conosco a todo momento, porque a todo momento, sabe? Se a gente for perceber nossa volta, as coisas que acontecem, se a gente for perceber, o Senhor está falando conosco sempre, nos dando livramento sempre. Então, através da obediência, a gente obtém resultado, né, na nossa vida. E ali, com os discípulos, além dos discípulos, haviam outros barquinhos que acompanhavam os discípulos também. Não só os discípulos que estavam ali naquele barco, né, passando dificuldade, mas os que estavam vindo atrás também passaram, né? Mas Jesus estava no barquinho dos discípulos. Então, aí eu já entendo, sabe o quê? Que você, querido, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, as coisas que você faz, influencia aqueles que estão vindo atrás de vocês, que estão observando você a todo momento, né? É claro que uns observam, né? Não tem um olhar espiritual. Muitas vezes a multidão te cerca, né? Para observar e te criticar. Para observar, sabe, com os olhos da carne, e muitas vezes interpretam totalmente o contrário do que você está fazendo, né? A sua intenção é uma, mas o olhar daqueles que estão olhando para você é outra, entendeu? O inimigo muitas vezes cega o entendimento, cega a visão das pessoas para que elas não consigam enxergar Jesus na vida daqueles que estão ali adiante, entendeu? Aí muitas vezes escarnece, muitas vezes zomba, é a zombaria, né? Zombaram até de Jesus, castigaram Jesus. Imagino que não vai fazer comigo, com você, meus queridos. Então, infelizmente, a gente precisa passar por isso, né? Mas olha, o Senhor, Ele conhece a intenção do coração, antes mesmo da palavra chegar na sua boca, antes mesmo dos seus pensamentos chegar até você. O Senhor já sabe, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece todo o teu ser, porque foi Ele que te criou e te formou, meu querido. Então, olha, não precisa se preocupar, sabe? Com as tribulações, não precisa se preocupar com os julgamentos. Se você tiver sua consciência tranquila do que você é diante de Deus, pode deixar zombar, pode deixar escarnecer, sabe? Porque o Senhor, na palavra, Ele nos ensina que dele é a vingança. Nós não precisamos nos vingar de ninguém. Não é isso. O Senhor nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, será que a gente fica na frente do espelho, olha ela, né? Não, pelo contrário, né? A gente quer ver algo de bom ali na frente do espelho, né? A gente quer, de alguma forma, ver, não, eu tô bem, né? Eu sou boa. A gente até mesmo, não tem defeito, mas nós temos, né? Mas cabe ao Senhor nos julgar, cabe a Jesus, que hoje o nosso Jesus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus é o nosso intercessor, é a nossa ponte entre Deus e nós. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, né? Hoje ele é o nosso advogado, mas naquele dia, ele vai ser o nosso juiz. E como nosso juiz, não tem como a gente chegar diante dele e falar, não, Senhor, eu não fiz isso não. Ele vai olhar para nós e vai falar, como assim você não fez isso? Se eu era o seu advogado, eu sei de tudo, né? Então, nós estamos chegando no tempo dos fins. Você vê aí, ó, como que tá o tempo, né? As coisas, tudo anunciando a volta do Senhor para nos buscar. Então, a gente está sempre que ter a visão, ter a mentalidade, né? De fazer algo melhor. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Né? Eu não estou falando aqui que a gente, aqui nessa terra a gente vai ser santo. Não, a gente não consegue ser nessa terra santo. Mas a gente tem que buscar, se esforçar, né?
Então, é isso, meus queridos. A gente precisa se esforçar para ser exemplo para aqueles que vêm atrás nos observar, porque através de nós eles vão aceitar Jesus, né? Isso é muito importante. Então, olha, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Quantas e quantas vezes eu e você em oração, diante de uma dificuldade tão grande que aos nossos olhos, né? Tudo é difícil, porque infelizmente, né, nós somos carne, nós somos vulneráveis, né? Mas o que para nós é difícil, para o Senhor é nada, queridos. Porque imagina um Deus que nós servimos, que o pé dele está na terra e os cabelos deles batem lá no céu. Um Deus tão grande, sabe? Que o mar, imagina o mar, a profundidade do mar. Eu estava vendo ontem, né? Falando sobre a profundidade do mar, você não tem noção de como é. Não tem como um homem chegar até lá na profundidade. E o nosso Deus, ele pega o mar, ó, com a palma de suas mãos. Que coisa maravilhosa! Maior é o nosso Deus acima de todas as coisas, queridos. Maior é o nosso Deus diante dos nossos problemas, é claro, sabe? O que somos nós diante de um câncer? O que somos nós diante de uma porta fechada que não se abre de jeito nenhum? O que somos nós diante de algo que a gente olha e não consegue ver solução? Um filho na droga, sabe? Eu não sei, sabe, a situação, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus é grande, é poderoso para transformar a situação, querido. Ele transformou ali naquele casamento, no seu primeiro milagre, Jesus, né? Da água para o vinho. Da água para o vinho. E um melhor vinho. Então, o que ele não vai fazer na minha e na sua vida? Né? Ele transforma a situação, querido. Ele transforma. Olha para trás e veja o quanto Deus já te livrou. Olha para trás, não se esqueça do quanto Deus já te ajudou. Então, meus queridos, não vai ser essa a primeira vez que Deus vai te deixar na mão, não. A dificuldade qual você está enfrentando é momentânea. Vai passar. Assim como o Senhor naquele dia estava ali, né? Os discípulos diziam: meu Deus, ele está dormindo enquanto essa tempestade está acontecendo. E os discípulos clamaram a ele: Jesus, tu não te importa, mestre, tu não te importa que pereçamos? Claro que ele se importava, mas ele ali, ele estava como nós, sabe? Como seres humanos, em carne e osso. Ele também precisava descansar, ele se cansava. Eu não sei, né? A Bíblia não fala se foi proposital que ele estava ali dormindo, não. Mas depois ele se levantou e disse: cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou e o vento se acalmou. Mas depois ele repreendeu os discípulos, né? E disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que tem pouca fé? Ainda não tendes fé? Ou seja, você anda comigo há tanto tempo, já viu tantos milagres, olha, que eu já fiz para vocês, e você ainda achava que eu iria deixar vocês perecerem nesse mar, nesse vento? Não. Deus sempre tem um escape, tem sempre uma solução para aqueles que têm fé nele e acreditam que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E ali, né, então eles sentiram grande temor, né? E quantas vezes, né? Diante de assim, uma situação tão difícil que Deus nos livra, dá aquela coisa assim: meu Deus, nosso Deus é poderoso mesmo, né? E a gente jamais, nunca devemos perder esse temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o nosso princípio da sabedoria. Quem tem temor do Senhor é sábio, sabe?
não blasfema, não julga, né? Não trata mal, né? Não se ensoberbece, entendeu? O poder do Senhor, querido, está sobre mim e sobre você. Então, não deixe que nada, sabe? Nada abale a tua fé. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das dificuldades. Não deixe que nada abale sua fé. Em Jesus, nosso Deus poderoso, através do Espírito Santo, nos concede ter uma vida, aleluia, apesar da dificuldade, ter uma vida de vitória. E é isso que eu profetizo para você nesta manhã, para mim e para você. A vitória do Senhor na minha e na sua vida, através das dificuldades. Amém, querido? Palavra maravilhosa, né, que Deus nos deu nessa manhã. Espero que você possa ser alcançado através dessa palavra, sabe? A irmã Giovana, ela é cheia de defeito, mas uma coisa a irmã Giovana tem, é a fé naquele que pode todas as coisas. Porque testemunho, aleluia, eu tenho. Que Jesus, aleluia, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém, querido? Fica na paz do Senhor, fica na paz do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seus projetos. Eu senti o desejo de louvar um hino. Vamos louvar? Louva comigo então. Se você souber, me acompanhe, tá bom? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glórias a Deus. Então é isso, meus queridos.
curta, comenta e compartilhe. Obrigado por ter acompanhado até aqui, você que chegou, né, até aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreva, hein, quem não é inscrito. Fica com Deus. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau.